começando mais um programa do Coach Matinal, o programa que irá mudar o seu dia. Meu nome é Erickson Rosa e hoje vamos começar o nosso dia com muita alegria, com muita energia e muita disposição, muita motivação para alavancarmos os resultados em nossa vida, para alcançarmos nossos sonhos, para realizarmos os nossos objetivos, para sermos plenamente felizes. E hoje, como está iniciando o seu dia? Como você está começando o seu dia? Você está começando bem? Você está começando com alegria, com motivação? Se não está, façamos agora nosso treino, né? Que é o quê? Parar, respirar fundo, segure o ar por alguns segundos e solte suavemente o ar. Reinicie o seu dia. Não importa o momento ou o que aconteceu até agora. Reinicie nesse exato momento. Vamos reiniciar juntos, eu e você, esse dia? Vamos lá. 1, 2, 3. Né? Respira um pouco para você liberar, né, toda a energia, toda a adrenalina do seu corpo. E hoje vamos retomar a tríade da depressão e como fazer para evitar que essa tríade acabe com a nossa felicidade, com a nossa motivação e com a nossa energia. Vamos retomar um pouco a aula de ontem. Ontem o que falamos? Falamos sobre uma das tríades, né? A primeira tríade não. O primeiro membro da tríade, que é o olhar negativo sobre si mesmo. O olhar negativo sobre si mesmo tem a ver com a autoestima e como trabalhar essa função da autoestima. O que fazer para equilibrar e para não ter a negatividade acumulada. Perfeito? Ok. Se você lembrou disso, então agora vamos para a segunda parte, que é a visão negativa, segundo elemento da tríade, visão negativa dos outros, das outras pessoas, das pessoas que nos cercam. Começamos a observar somente a negatividade no outro. Tudo aquilo que é negativo, ficamos altamente críticos. Existe até mesmo uma parte na psicologia que fala sobre a nossa negatividade, que a gente começa a ver a negatividade do outro e ser extremamente críticos quando estamos infelizes. Por que essa é a segunda e o olhar sobre si mesmo é a primeira? Porque primeiramente nós temos o olhar sobre nós. Se o nosso olhar é negativo, ele passa a ser negativo nos outros. Então se você é uma pessoa muito crítica, ou se você conhece alguém que é uma pessoa que é muito crítica, que critica muitos outros, que tem esse olhar negativo em excesso sobre os outros, sobre as outras pessoas, significa que ela tem um olhar crítico e negativo sobre ela. Significa que, primeiramente, esse olhar passa a ser dela. Porque enxergamos o mundo a partir de nossas experiências, a partir daquilo que se identifica de quem nós somos, da identidade que assumimos. A gente assume a postura a partir, né, a visão a partir do outro, a partir do nosso ponto de vista, daquilo que acreditamos, das nossas crenças e valores. Quando temos uma visão negativa em excesso do outro, estamos partindo do princípio que já temos o primeiro passo, né, da tríade, que é a visão negativa sobre nós mesmos. Temos essa visão negativa e acabamos transferindo essa visão para a outra pessoa. Bom, como fazer para anular? Vamos primeiro entender como funciona. O que é, né, a visão negativa? É exatamente isso. Você tem um olhar crítico, extremamente negativo e excessivo. Você observa somente as partes negativas das pessoas. Isso é você ter o olhar negativo sobre o outro, tá certo? Como se constrói isso? Bom, primeiramente acreditamos que não devemos confiar em ninguém. Acreditamos que não podemos, né, nos abrirmos com ninguém. Como se cria também, a partir do momento que você tem essa visão sobre si, você acaba projetando isso no outro. Começamos a ser pessoas críticas. Aquilo que o outro tem de positivo e que às vezes nos fere, é melhor transformarmos em negatividade. Por quê? Porque talvez a gente ache que não tenha aquela qualidade. E a gente não tendo aquela qualidade, a gente acaba diminuindo o outro para fazer ele descer, né? Para ficar no nosso nível, porque a gente acredita às vezes que a pessoa está no nível acima. Não existe isso de nível acima e nível abaixo. Existem competências e habilidades diferentes, características diferentes, e não melhor ou pior. Até mesmo vou usar um exemplo para você.
Antigamente se achava, a psicologia se achava, que o ser humano tinha maior inteligência. Olha só que interessante. Achava que o ser humano era inteligente, mais inteligente que o cachorro, mais inteligente que o gato, que a formiga. Hoje em dia, talvez você não saiba, mas vou falar já aqui para você, vai ficar sabendo, a inteligência não é medida mais assim. Hoje em dia, entre os animais, são inteligências diferentes. Como, por exemplo, existe uma formiga africana que ela faz cálculos matemáticos muito, muito complexos. Existe, por exemplo, um tipo de pássaro que sabe mais de 2.000 lugares, esconderijos diferentes de cabeça, né? Então, o que acontece? São inteligências diferentes. Nós não conseguiríamos ter esse senso de direção e nem fazer cálculos que não seja decimais, né? Porque, exatamente, a gente só compreende cálculos decimais. Como assim, Eric, os cálculos decimais? Se eu mostrar um dedo, uma mão cheia para você, você não precisa contar para saber quantos dedos tem. Da mesma maneira que se eu mostrar minhas 2 mãos, você não precisa contar. Se eu mostrar 4 mãos, você sabe, nem precisa contar. Você sabe, 20 dedos, né? Você sabe quantos dedos tem ali. Agora, se eu mostrar, por exemplo, jogar 500 palitos no chão, né? 553, você vai olhar, você não vai saber dizer, você vai ter que contar. Por quê? Porque nossa lógica está em números decimais. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui para você na questão de lógica de inteligência, tá certo? Então, existem diferentes inteligências, da mesma maneira existem diferentes características. Mas como resolver esse problema da negatividade centrada no outro, da visão negativa do outro? Como resolver esse problema? Bom, o budismo vai falar sobre a sabedoria do espelho, né? Do espelhamento. Na psicologia, nós vamos chamar de flexibilidade cognitiva. Na PNL, nós vamos dizer sobre dissociação ou se colocar nos sapatos do outro. Nas teorias humanistas, por exemplo, entender a percepção que o outro tem, compreender, se colocar-se no lugar dele. Também se fala em outras áreas da psicologia, até mesmo na psicanálise, fala sobre a empatia, ter um pouco de empatia. O que significa tudo isso que eu estou falando? Tudo a mesma coisa. Colocar-se no lugar do outro. Por quê? Mas colocar-se no lugar do outro não é bem a questão. É fazer uma lógica. Veja bem, a pessoa tem uma ideia que é diferente de você. Você não necessariamente precisa concordar com a ideia do outro. Não necessariamente você vai ver o jeito de ser, de viver do outro e vai concordar com aquilo. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é? Você vai ter que concordar. Não. Você não precisa concordar, você não precisa aceitar a maneira de o outro viver, mas você consegue fazer a lógica que ele faz para viver daquela maneira. Como assim? Por exemplo, digamos uma pessoa que é muito diferente de mim, uma pessoa que ela, sei lá, a pessoa gosta de... Por exemplo, vou dizer uma coisa que eu não gosto de fazer, tá certo? A pessoa gosta de jogar muito futebol no final de semana. Eu já joguei futebol no final de semana, mas daí eu comecei a ver, eu não sou lá um grande jogador, né? Não tenho tanta habilidade assim com futebol. E comecei a ver que eu estava chegando mais machucado em casa do que propriamente sadio. Então fazia mais mal para minha saúde do que necessariamente um bem, né? Porque eu ficava sempre torcido, uma vez... Quase fiquei cego. Bom, umas histórias aí, tá? Mas enfim, aí a pessoa, eu consigo fazer a lógica. Eu consigo flexibilizar a minha mente e entender por que a pessoa faz aquilo. Porque ela gosta, porque é uma coisa cultural, ela já vem de uma certa geração das pessoas que gostam de fazer aquilo, ela foi ensinada pelo pai dela, enfim. N motivos vão levar aquela pessoa a praticar, a fazer aquilo. Ou determinada maneira. Você vai ver muito, por exemplo, flexibilidade cognitiva. Vamos pegar esse exemplo da política, né? Eu voto no fulano, voto no ciclano. Você escolhe em quem você quer votar, mas você consegue fazer colocar-se no lugar do outro e entender a lógica que essa pessoa faz em votar, por exemplo, em alguém, digamos, tá? Um exemplo aí bem crasso, assim. Tá? É um exemplo. Por exemplo, tá? Então, é colocar-se no lugar do outro. Como fazer isso? Quando a pessoa está conversando com você, isso é muito difícil, você precisa ouvir aquela pessoa. Diferença de ouvir e de escutar, você já deve ter ouvido isso. Escutar, você escuta, né? Você simplesmente escuta aquela pessoa. Que ela está falando, mas daí você já fica pensando no que vai responder para a pessoa. Você precisa tirar essa parte, destreinar isso e treinar a ouvir.
quando alguém estiver falando algo para você, faça o esforço de ouvir sem pensar no que vai responder. Tente entender o que aquela pessoa está dizendo e o ponto de vista que ela está falando. Por que ela está falando aquilo e por que ela está dizendo aquilo daquela maneira para você? Coloque-se no lugar dela e tente não pensar em nada que não seja o que aquela pessoa está te dizendo. A tentativa de compreender o que o outro está dizendo, para que você tire a visão negativa. Porque grande parte das visões negativas que temos do outro parte do princípio do erro da comunicação. Por não entendermos, por ficarmos pensando em responder, ou em criticar, ou em debater, ou rebater o que o outro está dizendo. Ao invés de tentarmos ficar no tempo presente, tentando fazer uma flexibilidade cognitiva, colocar-se no sapato do outro, empatia, técnica do espelhamento, o que for, para compreender a verdade do outro, para tentar entender, não aceitar, não estou dizendo para aceitar, para viver, ok, não, tudo bem, não, até mesmo para você conseguir compreender, falar o seguinte: compreendo isso que você está falando, entendo tudo isso que você está dizendo, faz um certo sentido se você seguir essa lógica, mas permita-me lhe mostrar uma outra lógica, deixe-lhe mostrar a minha verdade. Compreende que também pode ser dessa maneira? Você compreende que pode ser dessa forma também? É uma forma de você melhorar a sua comunicação. E aí, dessa maneira, você também está fazendo o quê? Está melhorando o seu relacionamento. Enxergar do ponto de vista do outro é tirar a negatividade que você tem, a visão negativa que temos sobre o outro, da crítica, de achar que o outro sempre faz as coisas erradas ou de forma intencionalmente ruim, né? Não necessariamente. Pense nisso. Até quem faz guerras procura a paz. Como assim, Erickson? Até quem faz guerras procura a paz. Quem faz guerras está dentro de um ponto de vista talvez caótico, talvez perdido, talvez até mesmo perdido dentro de si, mas o que está buscando? Está buscando a paz, está buscando ser feliz, está buscando a felicidade. Essa pessoa sempre está buscando a felicidade, porque nós somos seres assim, fugimos do sofrimento para ir em busca da felicidade, da alegria, daquilo que nos traz felicidade, do que nos traz amor. Então é importante compreender isso. É importante entender esse fundamento principal, certo? É importante entendermos que precisamos flexibilizar e observar um pouco sobre os olhos do outro, sobre a ótica do outro. Quando a gente compreende isso, quando a gente entende, eu sei que é uma prática, né? Fazer essa prática é diferente. Eu vou dar um exercício para você, certo? Um exercício. Pegue o seu marido, tá certo? Ou o seu namorado, sua namorada, ou você pode pegar o seu filho, sua filha, uma pessoa que é querida de você, que é muito próxima, e faça o seguinte exercício. Pare 4 minutos, ou melhor, 2 minutinhos e fique olhando nos olhos dessa pessoa, sem dizer nada. Só fala assim, senta aqui comigo um pouquinho, vamos fazer um exercício que me passaram? Eu quero ficar olhando nos seus olhos. E fica olhando. Você vai ver que vai ser uma situação no início incômoda, mas vai revelar muito sobre você e sobre o outro. Tá certo? Então faz esse pequeno exercício para você ver, certo? Fica uns 2 minutinhos olhando nos olhos fixos, né? Fixamente, assim, tentando entender. Eu te garanto que vai dar um resultado bem diferente aí para você. Vai dar um resultado bem positivo e uma nova compreensão vai surgir. Tá ok? Então, meu amigo, minha amiga, eu desejo a você um ótimo dia, com incríveis mudanças e profundas realizações. Eu desejo a você um ótimo dia. Eu desejo a você um bom dia!